Abra sua Bíblia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado a João. Capítulo de número 11. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado a João, capítulo de número 11. Vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 41. Que diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, repita comigo, Jesus olhou para o céu. Mais uma vez, Jesus olhou para o céu. E disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Diga, porque me ouviste. Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos é bem conhecido. João, que ficou conhecido e é conhecido por muitos como discípulo amado de Jesus, que teve o maior ministério dentro de todos os discípulos, tanto no seu período ministerial, quanto no seu fator de escrita, que no decorrer do seu ministério escreve 2 livros e 3 epístolas. João, ele traz uma narrativa de uma passagem que marcou o ministério de Jesus. Dentre todas as passagens bíblicas que fazem a composição do ministério de Cristo, esta passagem é uma das passagens mais citadas e mais conhecidas. Todos nós sabemos que Jesus, ele nasce em um tempo de crise espiritual, aonde Roma está subjugando o povo de Deus. E Jesus aparece aos 12 anos, ensinando no templo. Depois disso, Jesus desaparece. E nós só observamos Jesus outra vez, completado os seus 30 anos, no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, a vocacionar os seus discípulos. Houve uma escolha, houve uma separação. Só que se nós observarmos o caráter, se nós observarmos algumas características daqueles que Jesus está chamando, nós não vamos observar nenhum deles com características para serem escolhidos. Se você observar, eles são discípulos que não gostam de orar. São discípulos que não têm o hábito de perdoar. São discípulos que não têm o hábito de interceder um para com o outro. E sempre houve uma dissensão entre eles de quem sentaria ao lado de Jesus quando ele supostamente assumisse o trono, pensando eles que o reino de Jesus era um reino físico e não um reino espiritual. Quando Jesus chamava eles para orar, eles iam dormir.
E quando eles queriam orar, era para que o Senhor enviasse fogo do céu para consumir aqueles que não cultuavam juntamente com eles. Perceba que quando ele diz, vamos orar para Deus dar livramento, eles dormem. Mas quando eles observam alguém que não está no convívio deles, ele disse, vamos orar para que o Senhor envie fogo do céu e consuma este povo. Não existe características, não existe uma índole, não existe critérios para serem chamados e escolhidos. Mas Jesus escolheu, não pela capacidade, não pelo poder filosófico, mas se nós observarmos capítulo de número 28 do profeta Ezequiel, nós vamos observar uma índole sendo transformada ali, onde o texto sagrado diz, Ezequiel 28, Lúcifer, querubim ungido, filho da relva, estrelas edificar um trono e ser semelhante ao Altíssimo. Só que neste momento há uma guerra, ele é precipitado à terra, e houve o primeiro ai no céu, ai da terra que tem por morador a Satanás. Mas perceba que depois desta manifestação, a Trindade Santa desce mais uma vez à terra, e agora pega uma matéria, a matéria mais insignificante da terra, e resolve formar ali o homem. Só que eles vão dialogar na formação, e ele diz, façamos um ser, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos um ser a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Perceba que existe algo espiritual aqui, sem forçar o texto. Por quê? Existe alguém que pensa que porque prega bem, Satanás tem raiva dele. É porque ele louva bem, tem uma bela voz, que Satanás tem raiva dele. É porque ele dizima alto, Satanás tem raiva dele. Só que se você observar Ezequiel capítulo de número 28, e se você observar Gênesis capítulo de número 2, existe uma mesma conversa, existe o mesmo diálogo. Por quê? Porque Lúcifer diz, eu subirei acima das estrelas, edificarei um trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ser Deus, pastor Rômulo. Ele não queria tomar o trono de Deus, como muitos pensam, porque se tem uma coisa que ele não era leigo. Ele sabia que ninguém tirava o trono de Deus. Ele sabia que não poderia arrancar o trono de Deus, usurpar o trono de Deus. E o que é que ele queria? Eu subirei acima das estrelas, eu edificarei um trono. Eu não vou tomar, eu vou edificar um trono, e eu serei semelhante a ele. Eu só quero a semelhança. Aí Gênesis 2, o Senhor desce à terra, pega a matéria mais insignificante da terra e olha para os seres e diz assim, façamos um ser a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. Sabe por que Satanás tem raiva de você? Não é porque você prega bem, não é porque você canta bem, não é porque você tem um dízimo alto. Sabe por quê? É porque você tem aquilo que ele queria para ele, imagem e semelhança de Deus. Aleluia, aleluia. Semelhança, a única coisa que eu quero, a semelhança dele. Aí o Senhor desce à terra e observa toda a matéria da terra, jaspe, ônix, turquesa, mardúquio, o ouro, e ele diz, eu vou pegar o barro, a matéria mais insignificante, e disse a ele, é ele, formam-se a sua imagem
e conforme a sua semelhança. Só que se você observar esse ser, ao passar do tempo, eu não vou me demorar, ao passar do tempo, esse ser perde aquilo que o Senhor havia dado a ele: imagem e semelhança, caráter. O homem perdeu o caráter de Deus. A imagem e semelhança fala de caráter, poder de governo. Passa-se o tempo e começa a nascer um sentimento no meio daqueles que havia sido escolhido, um sentimento de perca. Institui-se um salário. O Senhor disse o salário. Só que ele põe uma vírgula ali. O pastor pregou sobre a vírgula. Ele põe uma vírgula ali dizendo: não terminou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Porque é um dom gratuito, porque foi dado gratuitamente. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A exegese diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou gratuitamente o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha uma vida eterna com Deus. Jesus começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Curas, libertações, manifestações, expelir de demônios, multiplicação de pães, de peixes. Só que agora aqui no texto que nós lemos está acontecendo algo. Neste texto está acontecendo algo que acontece todos os dias em nosso meio. Pergunte o quê? Pergunte o quê? Sentimento de decepção e frustração por conta de promessas não cumpridas. E quem foi que prometeu e não cumpriu? A momento, Jesus. Complicou. Jesus prometeu e não cumpriu, foi a momento. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não cumpriu a momento. Jesus tem um amigo por nome de Lázaro, que por diversas vezes se hospeda em sua casa. E Jesus ele faz uma promessa: quando vocês precisarem, eu estarei aqui. Os mesmos sentimentos dos dois discípulos de Emaús, que estão a caminho de Emaús decepcionados porque largaram tudo para seguir ele, acreditando que ele tomaria o trono de César ou de Herodes, sentaria e colocaria eles para governar. Mas agora o mesmo Jesus que eles viram ressuscitar Lázaro, eles observam ele pendurado no madeiro. Aí a frustração e decepção toma conta do seu coração, a cegueira toma conta dos seus olhos, e eles voltam para casa tristes e decepcionados, a ponto de não terem a percepção de que Jesus estava ao lado deles. Neste momento acontece o mesmo sentimento. Jesus diz: quando vocês precisarem, eu estarei aqui. Só que eles precisaram. Lázaro estava enfermo e Lázaro morre. Só que antes de Lázaro morrer, o anúncio vai até Jesus. Jesus recebe a notícia: teu amigo está enfermo. Só que parece que Jesus faz pouco caso do recado. Parece. Continua como está. Lázaro morre. E
no quarto dia, quando Jesus decide ir até Betânia, perceba que quando Jesus ele está subindo a colina, quem é que vai encontrar-se com ele? Primeiro, Marta. Olha o sentimento de decepção. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela estava dizendo: por que o Senhor não veio quando nós chamamos? O Senhor tinha o poder de salvar a vida dele, de curar ele. Nós vimos os teus milagres, nós vimos os teus prodígios. Mas se o Senhor tivesse atendido o nosso chamado, nosso irmão não teria morrido. Qual é a pergunta? Cadê Maria? Nesse momento, Maria está sentada em sua casa, chorando, rodeada pelos judeus e fariseus. Alguém chega, chama ela no canto e anuncia que Jesus está lá. Ela sai do meio deles e vai até Jesus. E quando chega lá, o sentimento é o mesmo: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Sentimento de decepção e frustração. Tinha a certeza de que Jesus tinha poder, tanto Maria quanto Marta. Prova disso a expressão dela: se tivesse aqui, ele não teria morrido. Sabia que o poder da vida estava sobre ele, mas ele não atendeu o chamado. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele recebe essas duas pronúncias, quando ele observa que o clamor havia se instaurado em Betânia, a Bíblia Sagrada diz que ele move-se de íntima compaixão e ele começa a chorar e pergunta: aonde vocês puseram o corpo de Lázaro? Só que Marta, ela diz: Senhor, agora não tem mais jeito, porque já faz 4 dias e cheira mal. Ou seja, não tem mais condição dele voltar à vida. O Senhor disse: creres, verás a glória de Deus. Eu sei, Senhor, que naquele grande dia, perceba a fé dela do arrebatamento. Eu sei que naquele grande dia ele vai ressurgir. Mas se o Senhor tivesse aqui, ele passaria mais tempo conosco. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus diz assim: aonde puseram o corpo dele? Senhor, faz 4 dias, já cheira mal, não tem condição. Mas Jesus diz: me leve até lá, porque eu vou operar o milagre. Primeira vez que eu li este texto, irmão, causou uma confusão na minha mente, porque Jesus não decepciona ninguém. Jesus ele não frustra ninguém, mas a nossa ansiedade ela faz com que nós nos frustremos, porque queremos as coisas no nosso tempo. Queremos que as nossas interrogações sejam respondidas na hora. Queremos que os nossos problemas eles sejam extirpados no momento. Mas como expressou aqui o pastor Rômulo, Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ela ordena ao servo: vai até ele no primeiro dia. Só que ele chega no 4º dia. E quando eu li isso a primeira vez, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: por que ele não foi? E eu comecei a mastigar, comecei a procurar o porquê. E eu observei quem era que estava ao lado de Maria. Quem era que estava ao lado de Maria no momento do luto? Judeus e fariseus. Só que tinha uma cúpula dos judeus, alguns ortodoxos, que tinham uma crença. Pastor Rômulo, eles criam que quando uma pessoa morria, o espírito do mesmo ficava rodeando dentro da casa. E havia uma probabilidade do
do espírito retornar para o corpo até o terceiro dia. Eles tinham essa crença, mas a Bíblia Sagrada diz que a todo ser humano dá-se o direito de morrer somente uma vez, e daí por diante segue-se o juízo. Mas era uma crença deles, e Jesus sabia que o espírito ficava rodeando e poderia retornar até o terceiro dia. Somente até o terceiro dia. Depois do terceiro dia enterra. Por quê? Porque não tem mais condição dele voltar à vida. Quando eu observei isso, aí eu compreendi por que Jesus não vai no primeiro dia, por que Jesus não vai no segundo dia, por que Jesus não vai no terceiro dia. Porque se Jesus vai no primeiro dia, os judeus diziam assim: não foi milagre, o espírito voltou para o corpo. Se Jesus ele vai no segundo dia, eles diziam: não é milagre, o espírito voltou para o corpo. Se ele vai no terceiro dia, ele dizia: não é milagre, o espírito voltou para o corpo. Então Jesus não vai no primeiro, Jesus não vai no segundo, Jesus não vai no terceiro, Jesus ele vai no quarto dia. Sabe por quê? Porque quando acaba a esperança do homem, a solução de Deus chega. A solução de Deus chega. Só quem crê nesta palavra, levanta a tua mão e adora. 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 Se a tua fé se acabou, ele chega. Ele chega. Ele chega. Ele chega. Só quem crê adora. Só quem crê adora. Só quem crê adora. A solução dele está chegando. A solução dele está chegando. A solução dele está chegando. Jesus ele não atrasa, Jesus ele chega na hora certa. O que você está passando, não se preocupa, somente adora. O que você está vivenciando hoje, não se frustra, não se decepciona, porque ele não tarda, ele não falha, ele chega na hora certa. Não se preocupa não, vai só adorando, vai só adorando. Irmão, mas eu estou chorando, continua. Eu estou derramando muitas lágrimas, continua. Deixa eu lhe explicar uma coisa aqui. Só tem duas coisas na terra que são produtos da terra, que chegaram lá no céu. Eu vi alguém dizer uma vez que só foi uma, mas foram duas. Só duas. Primeiro, os cravos, a marca dos cravos. Segundo, o que você quer que cesse agora? E o que é? Lágrima. Porque a Bíblia Sagrada diz que o trono do Senhor está no centro. 24 anciões ao redor do trono, cada um com uma harpa, dedilhando a sua harpa. Aí a Bíblia diz que enquanto você chora, o anjo está colhendo as suas lágrimas. E quando o cálice transborda, o anjo pega a taça com as lágrimas, passa o primeiro céu, passa o segundo céu, chega no terceiro céu e derrama as suas lágrimas na harpa do ancião. O ancião começa a dedilhar e as suas lágrimas transformam-se em um aroma e chega como um cheiro suave às narinas de Deus, e ele se coloca de pé. Chora, 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 chora. Adore, 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 adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele. Ele está aqui, ele está aqui, a presença dele é real.
chega, eu vou encerrar. Jesus ele chega diante do trono. E agora nós lemos capítulo de número 11, versículo de número 41 do Evangelho de João. E o texto diz que Jesus chega diante do trono e diz assim: Lázaro, sai para fora. Só que na mesma hora ele olha para o céu, diz o texto, e diz: graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Por que será que Jesus fez isso? Porque Lázaro não tinha saído ainda. Pastor Rômulo, ele agradece a Deus por ter ouvido ele sem o defunto ter saído do túmulo. Por que será, irmãos? Por que será? Lázaro, sai para fora. Obrigado, Deus, porque o Senhor me ouviste. Mas o túmulo está lá ainda. O túmulo está lá. E não houve uma fé para remoção. Se você observar o texto, Jesus ele ordena que Marta e os seus companheiros removessem. Só que eles não removem, porque não crê. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Vem outros e removem. Porque milagre é para quem crê. Remove a pedra, Senhor, já cheira mal. Só vê a dificuldade. Mas agora Jesus está ordenando e já está agradecendo. Por quê? Neste momento está acontecendo uma ordenança dentro da tricotomia. Porque nós temos corpo, alma e espírito. Só que quando você morre, dois são predestinados e um não. E eu estou pregando Bíblia. Dois são predestinados e o outro não. Como assim? A Bíblia diz que o pó vai para onde? O pó retornará ao pó. Predestinação. O espírito vai para onde? Que é o fôlego de vida. Para Deus que o deu. Predestinação. O espírito vai para o céu. O pó tomba no pó. E a alma? A alma vai para onde? Para onde a alma vai? Para onde a alma vai? Sabe para onde a alma vai? Para onde você quiser. É você quem decide para onde ela vai. Se você quiser ir para o céu, você vai. Se você quiser ir para o inferno, você também vai. Porque se você tiver um diálogo com Deus e perguntar: Deus, o Senhor quer que eu vou para onde? Ele diz: para o céu. Se você tiver um diálogo com o diabo e perguntar: para onde você quer que eu vá? Ele vai dizer: para o inferno. E quem é que decide? Você. Só que aqui a morte ainda tinha poder sobre o homem. Por quê? Porque o próprio Senhor deu esta autoridade à morte. Foi o Senhor quem deu. E até que viesse um que pagasse a duplicata e a cédula fosse rasgada, a morte ainda tinha poder sobre o homem. Por isso que Jesus, ele quando tomba, ele chega para ela e ele agora desafia ela, a maior inimiga do homem: onde está a morte, a tua vitória? E onde está inferno, teu aguilhão? Porque tragado foi a morte na vitória. Aleluia! Só que Jesus ainda não tinha pagado o preço e agora Lázaro morre.
Lázaro é pecador, a morte tem poder sobre ele. Lázaro está preso, a sua alma está presa. Só que o espírito está onde? O espírito está onde? E o corpo está onde? Lázaro! O corpo se prepara. 3 vozes ouvidas. Primeiro, terra. Segundo, mansão da morte. Terceiro, céu. Em 3 lugares ao mesmo tempo. Primeiro, a voz ecoa dentro do túmulo. Segundo, na mansão da morte. Terceiro, no céu. Por quê? Porque precisava haver uma ação conjuntiva. Primeiro, Lázaro, o corpo se prepara. Só que Lázaro está preso. E nunca ninguém escapou dela. Só que naquele grande dia, parece que eu estou vendo, a Bíblia não diz, irmãos, mas nós conhecemos sem forçar o texto. Parece que eu estou vendo, pastor William, a morte com o seu aguilhão travado ali, e Lázaro ali. E de repente uma voz ecoa dentro da mansão da morte: Lázaro, sai para fora. E de repente Lázaro começa a sair. A morte olha para ele e diz: você vai para onde? Você não viu quem está me chamando? Quem é? É aquele que manda no céu, é aquele que manda na terra, é aquele que manda no inferno. Ele está me chamando, ele está me chamando, ele está me chamando. A alma se encontra com o corpo, só que agora precisava a voz dele também ser ouvida no céu. Para quê? Para que o fôlego de vida voltasse para o corpo de Lázaro. Aí eu entendi porque que ele diz: Lázaro, sai para fora. E olhando ele para o céu, disse: graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Você imagina a visão de Jesus naquele momento? Se encontra corpo, alma e espírito, e Lázaro sai para fora. Vou concluir aqui. Só que Lázaro sai de uma forma diferente. Porque diferente do andado, mas os passes de todo mundo é um só. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Diferente da forma de andar, mas a forma de pisar é uma só. Um passo atrás do outro. Alguns devagar, outros ligeiros, outros mais rápidos, mas é um atrás do outro. Só que como é que Lázaro sai? Lázaro sai assim, ó. Porque o seu corpo está envolto em faixas. E o Senhor dá uma ordenança, disse: desligai-o ou desatai-o, tirai as vossas ataduras, tirai as vossas gases, tirai as vossas faixas e deixai-o ir. Por que, Jesus? Porque ele ouviu a minha voz, mas não está andando direito. Ele ouviu a minha voz, mas ele não está andando direito. Ele até ressuscitou, mas não está andando direito. Como assim? Jesus tira o impedimento para ele passar a andar diferente. O Senhor fez um milagre, mas ele não estava andando direito. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para a tua vida. Hoje você está ouvindo a voz dele, e a partir deste dia você vai começar a andar diferente. Andar diferente, andar diferente. Só quem crê adora, só quem crê adora, só quem crê adora, só quem crê adora. Adore o nome dele. Escute, eu já repasso o microfone. A missão de Lázaro ainda não tinha terminado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: a sua missão ainda não terminou.
Você não entendeu não? Olhe para o seu irmão de novo e diz assim: sabe por que você não morreu? E se morreu, por que você voltou à vida? Porque a sua missão não terminou. Sua missão não terminou. E você hoje vai ter a oportunidade de fazê-la. Hoje você vai ter a oportunidade de fazer missões. A morte tinha poder sobre você, mas através da voz dele, você recebeu vida. E não foi para ficar parado, foi para fazer missões. Que Deus abençoe em nome de Jesus.